Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 74. Temos um dia lindo, muito especial de sol, um sábado, né? Então, Shabbat Shalom para você, que a paz de Deus esteja sobre sua vida e também sobre a vida da sua família. Nós vamos continuar meditando, né, a respeito da vinha do nosso Pai. E na vinha do nosso Pai, nós estamos então na estação do verão. Então, o que essa estação produz, né, traz sobre a vida da videira. E assim nós vamos vendo o paradoxo com a nossa fé cristã, com o nosso relacionamento com a videira verdadeira que é Jesus. E vamos aprendendo então alguns princípios importantes de como nós podemos permanecer em Cristo e sermos vitoriosos na nossa vida cristã. O nosso tema de hoje é frutos do calor do verão. Então, é no calor, né, do verão que a videira produz, né, os frutos mais doces. O relógio, ele quando chega ao meio-dia, e o sol então ele está sobre as videiras e fazem com que elas brilhem nessa onda de calor e geralmente em direção aos céus. Dia após dia, o calor se mostra tão espesso como uma cortina de teatro, sem qualquer sopro de vento para refrescar então o ar abafado. Aquele sol escaldante sem nenhum vento. É sobre então esse momento que a videira está trazendo o melhor que existe dentro das uvas, né? Que é a doce, né? O doce da videira, ele surge quando o calor está escaldante. Dia após dia, então essas videiras suportam a força total do sol que bate nelas. Tanto para as videiras como para os lavradores, o sol é uma bênção, mas é uma bênção mesclada. Para amadurecer as uvas, elas precisam de um certo número de horas de exposição ao sol a uma temperatura superior a 25 graus. Nesse sentido, então, a vinha do nosso Pai é um lugar perfeito para o crescimento de uvas mais doces, uma vez que o clima árido raramente vai oferecer então um dia nublado de verão. Porém, o calor que acompanha então esses dias ensolarados também pode trazer um pouco de estresse para a videira. O excesso de calor é capaz de tirar-lhe a força e até mesmo diminuir a qualidade do fruto. Este é o verão na vinha do nosso Pai. É um modelo do paradoxo, do maior paradoxo da nossa fé. A frutificação que emerge em meio a um clima hostil. Em outras palavras, o calor dos problemas, as perseguições, as crises que nos sobrevêm é exatamente o ambiente que Deus precisa para conduzir a nossa vida à maturidade e à concretização dos seus propósitos sobre a nossa vida. Nós já aprendemos que a palavra de Deus diz que todas as coisas que nos acontecem contribuem para o nosso bem, segundo o propósito que Deus tem, que é nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho. Em Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4, Paulo nos diz o seguinte: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência, a experiência, e a experiência, ela produz a esperança. E esses são frutos, né, de virtudes espirituais.
que são geradas em nós no tempo da tribulação, do calor, né, do desespero, das coisas que nos afligem, da aridez, às vezes, que se abate sobre a nossa vida. Mas Deus continua trabalhando. Esta é uma clara mensagem no Novo Testamento e frequentemente ela é desprezada, porque nós passamos 90% do nosso tempo tentando evitar as dores, a dor do crescimento. Quem é que quer habitar, né, no meio do sofrimento, quando nós podemos falar apenas de prosperidade, de bênçãos e de vida abundante? No entanto, a maioria das vozes contidas no Novo Testamento ressalta a realidade que nos mostra que a nossa fé, ela floresce em um clima hostil. É o clima hostil que se abate muitas vezes sobre a nossa vida que amadurece a nossa fé. É onde a fé em Deus floresce. Eles foram levados a seguir, a se regozijar em meio às duras provas, né? Os discípulos naquele tempo. O ensino, então, de Jesus a respeito da vinha procedeu imediatamente a uma severa provação que os seus jovens seguidores já tinham enfrentado. Então, dentro de poucas horas, logo depois de ensinar esta parábola aos seus discípulos, ele seria traído e crucificado. Ele os preveniu de que estava os deixando, então o medo entrou na sala desenfreadamente. Contudo, vez após outra, ele suplicava e ele lhes dizia: não se turbe o vosso coração. Tiago aprendeu esta mesma mensagem. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Mas por quê? Deveríamos esboçar um sorriso falso em meio à dor? Ou as mesmo fingindo que estamos felizes por sofrer? Não. As provas são a causa para o regozijo devido àquilo que podem produzir em nosso caráter. A fé que é colocada sobre testes produz perseverança, e a perseverança faz com que as promessas sejam concluídas em nossa vida. Nós não nos regozijamos em meio aos problemas por gostarmos de ter problemas, mas por estarmos conscientes, pela própria palavra de Deus, que as provações, elas são capazes de purificar a nossa fé, de aumentar a nossa frutificação. Embora a provação por si mesma não produza frutos, a nossa fé, mediante ela, produzirá. Temos uma escolha: responder às nossas provações, aos nossos tempos de calor intenso das provações, dos testes, das provas. Nós podemos responder com fé e permitir que essa aprovação contribua para o nosso amadurecimento, ou reagir com ira e permitir que ela nos derrote. Deus, em sua magnificência, graça, sua maravilhosa graça, sempre assume o controle de nossas piores circunstâncias, fazendo dessas uma parte do nosso processo de amadurecimento. Ele jamais permitirá que o calor do verão, seja em que circunstâncias ela esteja sobre nós, nos destrua. Ele promete que ele jamais nos deixará. Ele promete que jamais encontraremos uma prova maior do que aquela que nós podemos suportar. Ele sempre provê um caminho para escaparmos do maligno e vencê-lo
debaixo da sua maravilhosa graça. O nosso desafio é sempre perseverar, é continuar indo a Deus, a despeito das nossas feridas, das nossas dúvidas, da ira. Nós precisamos permanecer na videira, extraindo de Jesus forças para suportar o calor e confiantes de que as circunstâncias difíceis que nós enfrentamos produzirão o seu fruto em nós e o propósito de Deus na nossa vida. Quando nos sentirmos chamuscados, queimados pelo calor do verão, este é o tempo adequado para nós nos aproximarmos de Deus e pensarmos constantemente que o fruto dessa aflição é amadurecimento da minha fé. Uma fé que eu vou precisar dela lá na frente. Então, que Deus continue nos ajudando a suportar com paciência as nossas aflições e deixando que Ele mesmo nos leve ao lugar aonde Ele escolheu que nós estejamos, em fé, em perseverança e em esperança. Que Deus abençoe você e que você possa nesse dia meditar nesta palavra, nessa maravilhosa graça de Jesus que está sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e até amanhã com o nosso devocional Florescer.